Bem, doutores e doutoras, né, da disciplina de Estudo e Teoria do Direito, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo programático. Na aula passada, nós iniciamos a unidade Direito como Objeto, conceituamos objetos, estudamos, de certa forma, a importância dele na relação cognitiva, trabalhamos esses objetos, tá bom? Retirando-lhes os juízos, né? De valores e de existência, estudamos esses juízos, enfim. E hoje nós vamos tratar da tipologia dos objetos, tá bom? Na realidade, quando a gente fala de tipos de objetos, até mesmo pelo fato de que o número de objetos ele é imensurável, é incalculável, não tem como nós darmos um número, tá bom? A quantidade de objetos, quer dizer, eles são infinitos. Então ficaria muito difícil a gente de uma forma empírica, classificarmos, né? Tipificarmos os objetos. No entanto, a filosofia, né? A objetica, que é a parte da filosofia que estuda os objetos, resolve por didaticamente, né? Com o escopo de aprendizagem, tipificar os objetos em apenas 4 classes, tá bom? 4 tipos. E aí nós teríamos objetos naturais, os objetos ideais, os objetos metafísicos e os objetos culturais. Em cima desses objetos, né, caracterizamos alguns atributos e em cima desses atributos nós vamos diferenciar cada um desses objetos, tá bom? Vamos conceituá-los, vamos ver o seu posicionamento no que tange à existência, tá bom? A percepção, quer dizer, a experiência e valor. E ao final também trataremos sobre o método utilizado para cada um desses objetos. Tranquilos? Eu estou mandando para vocês um roteiro de aula e nesse roteiro eu crio um quadro e nesse quadro eu coloco lá tanto os atributos de existência, experiência, valor e método, como no lado esquerdo estarão os tipos de objeto. E aí eu mandei esse quadro para que vocês preencham, né, didaticamente. Tranquilos? Tá bom? Então vamos lá. Primeiro objeto. Professor, e qual a importância de estudar esse tipo de objeto? Bem, a importância é que o direito é um objeto. E se nós soubermos em que tipo de objeto ele está, aplicaremos o método, né, de conhecimento correto. Isso é a importância. Aí reside a importância. Tá bom? Então vamos lá. Primeiro tipo de objetos, os objetos naturais. Tá bom? Esses objetos naturais, eles são aqueles que a natureza oferece gratuitamente ao ser humano. A partir do momento que o ser humano ele existe, ele passa a perceber e a natureza, obviamente, ela nos fornece, ela nos dá. Estão ali à nossa frente, estão ali ao contato de nossa experiência, sem que nós mesmos venhamos a construir algo sobre eles. Então, os objetos naturais são aqueles que nos são dados, tá bom? São aqueles que são vistos e percebidos pelos sentidos, né? Tanto pelos sentidos principais, aqueles nossos 5 sentidos principais, como aqueles também outros que seriam complementados, né? A visão, por exemplo. Nós temos determinado
uma determinada característica para enxergarmos determinados objetos. Eu não posso enxergar um objeto que está no mundo do microcosmos, a não ser que eu utilize ali, por exemplo, um microscópio, tá bom? Então isso aí também é considerado também, o microscópio seria uma forma de complementar um dos nossos sentidos, que seria a visão. Como assim também a nossa audição. Nós não ouvimos todos os sons da natureza, nós não ouvimos, porque nós temos determinada frequência, determinado intervalo de frequência. Cachorros, por exemplo, cachorros eles ouvem outros sons que nós não ouvimos. Tá certo? Por quê? Por causa da frequência auditiva dele. Mas nós podemos fazer isso através de algum aparelho audiográfico. Tá bom? E isso seria complementar. Então, os objetos naturais seriam aqueles objetos que estão ali à nossa frente para serem vistos e percebidos, tá bom? E percebidos. Esses objetos, eles podem estar no campo físico, palpável, quer dizer, eu vou vê-lo, eu vou ouvi-lo, ou eu vou degustá-lo, ou eu vou cheirá-lo, ou eu vou tocá-lo. Isso são objetos físicos, tá bom? Eles têm um corpo material, mas também existem os objetos naturais psíquicos, aqueles que, apesar de nós não experimentá-los através dos 5 sentidos principais, mas nós podemos sim experimentá-los dentro, ou através do nosso próprio corpo, tá bom? Por exemplo, o amor, o ódio, a atenção, a saudade, são objetos que eles não são materialmente palpáveis, mas eles podem sim ser percebidos através da interiorização humana, através da intransitivação humana. Isso também são objetos de natureza, por quê? Porque eles não são dados. Nós não criamos nada sobre ele, tá bom? Quem disser que não existe amor, não tem só não existir. Você pode, não vai dizer que você não goste, aí é outro campo. Eu não gosto de amar, não sei, é diferente. A gente sai do campo do mundo da natureza, tá bom? O belo, o feio, o bom, o ruim, o certo, o errado, não está no campo da natureza, tá bom? Você pega uma fruta, eu vou botar aqui como o caju, tá bom? Que é uma fruta típica aqui da nossa região. O caju é uma fruta, acabou. É isso. Eu posso dizer que o suco do caju é ácido, tá bom? É ácido. Eu posso dizer isso. Isso é fato. Isso é juízo de existência. O caju é um objeto natural, me foi dado, tá bom? Por isso eu consigo vê-lo, consigo percebê-lo. E através da deglutição eu posso dizer que ele é ácido. É tão ácido que ele é rico em ácido ascórbico, que seria a vitamina C. Acabou. Aí você diz assim, eu amo suco de caju. Você ama suco de caju? Pois o suco de caju, nesse momento para você, saiu do campo do que é natural. Porque com certeza nós temos ali do outro lado uma pessoa que diz que detesta suco de caju. E o detestar, o gostar e o desgostar não está no campo da natureza, tá bom? Não está no campo da natureza. Não está. Está em outro campo, em um outro mundo que nós vamos ver lá na frente. Então, os objetos naturais, estes que povoam o mundo da natureza, tá certo? Eles não são dados pela natureza para serem vistos e ou percebidos, e dali você extrair os juízos de existência. No mundo da natureza não há juízo de valor.
Só o juízo de existência, tá certo? E aí, esses objetos naturais podem ser físicos ou psíquicos, tá bom? Físicos ou psíquicos. Físicos, palpável, tem um conteúdo material, tem um corpo material, tá bom? Já os objetos psíquicos, tá certo? Esses não vamos experimentá-los através dos 5 sentidos, mas vamos experimentá-los sim, a partir do momento que nós estivermos subjetivando, como nós estivermos dentro do próprio interior do ser humano. E aí tem a saudade, amor, ódio, inveja, né? A atenção, a motivação, isso aí tudo são objetos naturais, mas no campo psíquico, está certo? Importante. Os objetos naturais, eles existem, tá bom? Eles existem. Eles são percebidos, então eles são experimentados. Agora, são ausentes de valor, tá bom? Uma árvore é apenas uma árvore. Para o biólogo, o que é que o biólogo, né, um botânico diante de uma árvore, ele vai observar e vai dizer, essa árvore ela é de grande, médio ou pequeno porte. Essa árvore ela tem o tipo de raiz tal, o tipo de caule tal, o formato da folha tal, ela tem ou não frutos, tá bom? Ela é ou não assexuada. Isso aí é o que ele vai dizer. Ele vai chegar a dizer, um botânico que vai chegar perto da árvore e dizer, oh, essa árvore é belíssima. Se esse botânico disser isso, ele não está no campo da natureza, tá bom? Ele saiu do campo da natureza e foi para um outro campo que não é o natural. Tranquilo? Tá certo? Então no quadrinho aí, que tiver objetos naturais, existência, sim. Experiência, sim. Valor, não. Não é, tá certo? Tranquilo, tá bom? Saindo agora da natureza, vamos para o campo dos objetos ideais, tá bom? Os objetos ideais. Pelo próprio nome, né? Nós já estamos observando que os objetos ideais, eles povoam o mundo das ideias, tá certo? Eles não têm uma existência no mundo fático. Não tem. Eles não existem no mundo fático, tá certo? Não tem como vocês, não tem como nós, como seres cognoscentes, percebermos experimentar, né? Experimentar este objeto, tá bom? Por quê? Porque ele não existe. Tá certo? Não existe. Professor, e como é que a gente conhece esse objeto, já que a gente não pode, né? Mas aí nós podemos sim. Nós temos, o ser humano, ele tem uma imaginação, né? Ele trabalha este mundo imaginário dele e ele pode sim idealizar objetos e, ao idealizar esse objeto, ele pode sim descrever para os demais. E mais, viu? E mais. Pode-se ainda, neste objeto, que está apenas no plano das ideias, nós podemos estudar profundamente esse objeto. Nenhum outro animal faz isso, tá bom? Só quem faz isso realmente é o ser humano, pelo menos comprovadamente. Então, o ser humano um dia, há milhares de anos atrás, ele observando alguns objetos naturais, tá certo? Ele idealizou uma forma, por exemplo, uma forma triangular. Ele imaginou um triângulo, tá certo? E mais, ele não só imaginou um triângulo, ele imaginou um triângulo com 3 lados iguais. Com 3 lados iguais. E aí, através dessa
sua idealização de um objeto que não existe, vocês nunca, nunca, mas nunca, nunca, nunca vão se encontrar com um triângulo na vida. Tá bom? Nunca. Ah, professor, mas eu aqui vou desenhar agora mesmo um triângulo. Ah, desenhar é uma coisa. Tá certo? Aí eu pergunto a você, se você já se encontrou com um triângulo na sua vida, eu pergunto qual é a cor dele? Qual é o tamanho dele? Qual é o peso dele? Qual é o gosto dele? Ele faz algum som? Como é que é a textura dele? É sólida? É flexível? Como é que é? Você não vai responder isso, tá bom? Você pode encontrar uma mesa triangular, um banquinho triangular, sei lá, uma folha triangular. Mas a folha triangular, o banquinho triangular, a mesa triangular, não é o triângulo. Tá certo? Não é o triângulo. Não é. O triângulo, ou as formas geométricas, sejam elas bidimensionais, sejam elas unidimensional, seja ela bidimensional ou tridimensional, não importa. Tá bom? Esses objetos, essas formas geométricas, elas estão no plano das ideias, tá bom? Estão no plano das ideias. E como estão no plano das ideias, elas são atemporais, tá bom? Elas são atemporais, quer dizer, independe do tempo. Independe também do espaço. Onde você estiver, tá bom? Essas figuras, elas poderão estar lá, tá bom? Sem mistério nenhum, tá certo? Tranquilos? Professor, e aí a gente estuda como? Ora, a gente vai estudar dentro do que nós denominamos de a imaginação, a idealização. E uma vez idealizado, você pode sim, consequentemente, passar isso para algum papel, para algum mural, e a partir dali começar a imaginar, tá certo? A imaginar. Então, é assim que se estuda os objetos ideais. Ora, professor, se eles estão só no plano das ideias, tá bom? Se eles estão só no plano das ideias, então eles não existem. Tudo bem, então se eu vou preencher aquele quadrinho lá, né? Ideais, existência, não existem. Eles são experimentados? Não são experimentados. E valor? Eles são ausentes de valor. Quando eu estiver diante de uma figura geométrica, que eu disser que essa figura geométrica é a mais bonita que eu já vi, eu tirei do campo do plano das ideias, tá bom? Passei para um outro campo, um outro mundo que não vi lá na frente. Mas a princípio, quando você vai estar diante de uma figura ou de um objeto ideal, você vai imaginá-lo. Nessa sua imaginação, você pode até transpor ele para algum papel, algum mural, e a partir dali começar a estudar, tá certo? Por exemplo, eu imagino um quadrado na minha cabeça. Aí eu pego, resolvo passar isso para um papel. Aí vou lá e faço bem direitinho, desenho tal. Aí vou medir os lados, para ficar tudo bem, já que o quadrado ele tem 4 lados iguais. Aí vou medir os ângulos de dentro, né? Vou medir os ângulos, porque se os ângulos não forem iguais, não é quadrado. Vai passar a ser losango. Quadrado não é, né? Losango e quadrado, ambos têm 4 lados iguais. O que vai diferenciar um do outro é os ângulos internos. No caso do quadrado, nós teremos 4 ângulos internos. No caso do losango, apenas 2 ângulos internos iguais. Tá certo? E a partir dali, eu começo a estudar. Por exemplo, eu começo a estudar e eu vou calcular a diagonal desse quadrado. Aí começo a calcular e vejo que vai ser L raiz de 2, né? L raiz de 2. Aí vou observar que toda diagonal sempre será maior que um dos lados. Fatos. Tá bom? Fatos. Né? Aí vou dizer que a diagonal, na realidade, é uma reta, né? Que vai
de um vértice de um quadrado ao seu vértice oposto. Começa a definir, tá vendo? Aí tem a reta. Uma reta. Uma reta, ela está no plano bidimensional. Ela está no plano bidimensional. Tá bom? A reta. E aí você, ou no plano unidimensional, depende do estudo. Aí se pergunta, mas quantos pontos eu posso colocar nessa reta? Quantos pontos? Quantos pontos existem? Existem? Quantos pontos existem de uma extremidade à outra de uma reta? Aí você vai dizer, professor, são milhões. Eu digo, não são milhões, são infinitos mesmo. Infinitos, tá bom? Infinitos. Aí estudar os números ideais, ou estudar os objetos ideais é um complexo, não é coisa tão fácil assim não. Tá certo? Por exemplo, entre o 1 e o 2, existem quantos números? Infinitos. Né? Mas o que é o número 1? Porque aquilo é só um símbolo. O que é o número 1? Quando é que nós vamos chegar no número 2? Nunca vamos chegar no número 2. A gente tem que pular etapas para chegar no número 2. Se a gente não pular nenhuma etapa, nós vamos morrer, você vai morrer, o universo vai acabar, o universo. E ninguém nunca vai chegar ao número 2. Tá bom? Ao número 2. Aí começa a discutir, vamos ver aqui, botar os números ímpares e os números pares. O que é o número par? Né? O que é o número ímpar? O número ímpar é aquele que dividido por 2 não chegaria a um número que não fosse fracionado. Né? E será que é isso mesmo, né? Será que é isso mesmo? Eu tenho um bolo e divido o bolo por 2. Deu 2 partes exatas, né? E aí vai. Então, esse número, ou esses objetos ideais, eles são objetos que eles não existem, tá bom? Não são experimentados, tá certo? E como tal, é também ausente de valor. Isso não impede que nós os conheçamos. A gente conhece. Nós somos sim capazes de conhecer objetos que não existem. Tá bom? Tá aí o exemplo. Então, só tem a forma geométrica. Só as formas geométricas são exemplos de objetos ideais? Não. Nós temos alguns outros objetos ideais que são estudados pela lógica, né? Estudados pela lógica. Por exemplo, a estrutura lógica de pensamento, né? Nossa estrutura de pensamento é um objeto. Só que é um objeto ideal. A gente fica só no plano da imaginação. Tá bom? Não tem como você perceber, né? Não tem como você experimentar a estrutura lógica de pensamento de alguém. Não tem. Tá bom? Todos nós temos uma lógica de pensamento diferente um do outro. É igual uma digital. Todos nós traçamos caminhos mentais diferentes para conhecermos objetos. Tranquilo? Até aí? Tá bom? Então, tá aí os objetos ideais. Passando para os objetos, o terceiro objeto metafísico. Também um objeto bem peculiar. Os objetos metafísicos, eles tipificam, eles se caracterizam pelo fato de que eles não são experimentados, no entanto, eles existem. Mas, professor, como é que existe um objeto que a gente não consegue experimentar esse objeto? A gente não consegue experimentar através dos sentidos, nem mesmo dos sentidos complementares, como microscópicos, telescópicos, enfim, não tem como. Mas, no entanto, a gente o conhece como existente. Tá certo? Que objetos são esses? Aí, o mais assim, clássico desses objetos são, nós denominamos de Deus, tá bom? Aqui, nada, todos nós temos um lado religioso, respeitamos o lado religioso de cada um, mas Deus, né?
Ele pode ser um objeto, ele é um objeto de estudo, tanto da filosofia como da teologia. Tá certo? Então, nesse momento, ele é um objeto. E nós não temos como experimentar Deus através dos nossos sentidos, ou dos nossos 5 sentidos. Não tem como. Professor, então como é que a gente conhece? A gente conhece através do que nós denominamos de intuição. Então, através da intuição, nós conhecemos esses objetos, tá certo? Não só Deus é um objeto metafísico, nós temos também a essência humana, a alma, o espírito humano também é definido, né? É conceituado também como um objeto metafísico, tá certo? Então, se vocês observarem bem esses objetos, Deus, a essência humana, o outro lado, né, Lúcifer, ou o demônio, né, o diabo, vocês vão observar que esses objetos, apesar de não serem experimentados, eles são intuídos e, como tal, são definidos como existentes. E vocês podem observar que eles são completamente enxertados de valores. Já observaram? Quando a gente fala da alma humana, a alma humana é a essência do ser humano. Viu como tem valor? Deus é tudo de bom. Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Tá vendo aí? Aí que você fala do diabo, é tudo de ruim que não presta. É o diabo. Viu como esses objetos metafísicos, pelos fatos de só serem conhecidos através da intuição, tá bom? Eles são tidos como existentes, mas são completamente enxertados de valores, tá certo? Valores. Do certo, do errado, do bom, do mal, do bem, do mal, do belo e do feio, do justo, do injusto. Estão vendo? Tá certo? Então, esses objetos, para completar aquele quadrinho, né? Objeto metafísico, existência? Sim. Experiência? Não. Valor? Sim. Tá bom? Entenderam? Dúvidas? Obviamente, nós vamos tirar hoje à noite, a discussão vai ser boa hoje à noite. Muita gente vai trazer suas experiências, né, suas dúvidas, a gente vai confabular hoje à noite. Tranquilo? Espero que vocês tenham entendido o objeto metafísico e vamos passar agora para os objetos culturais. Os objetos culturais, tá bom? E aí os objetos culturais, na realidade, eles são conhecidos, né, como eles são conhecidos como os objetos que povoam o mundo dos homens, tá certo? Povoa o mundo dos homens. Professor, por que essa característica de que esse objeto cultural eles vão povoar o mundo dos homens? É porque é o seguinte, tá bom? Os objetos culturais, eles vão a fonte desses objetos culturais estão nos outros mundos. Vão estar no mundo da natureza, objeto natural, no mundo das ideias, o mundo ideal, ou os objetos ideais, e no mundo metafísico, os objetos metafísicos. Diante desses objetos, o ser humano, o ser cognoscente, ele vai construir em cima desse objeto. Ele vai, a partir dali, predicar a sua individualidade a este objeto. Então, o que antes, no mundo da natureza, você estava diante de um objeto como uma mulher, tá certo? Como uma mulher. A mulher, o que é que ela é? Nada mais é do que um animal, tá certo? Um mamífero,
do sexo feminino da raça humana. Tá bom? Como você estiver diante de um rapaz, você está diante, né, de um animal mamífero, tá bom? Da raça humana, do sexo masculino. Isso dentro do campo da natureza. Mas quando a gente passa para a individualidade humana, para o mundo dos homens, para o objeto cultural, aí, meu amigo, esta mulher que está à sua frente, ela pode adquirir outros predicados, ultrapassa as informações e os conhecimentos que você adquire apenas através da percepção lá dos objetos naturais. Então, vou dar um exemplo aqui, né? A minha esposa, a Sandra. A Sandra, ela é uma fêmea da raça humana, tá bom? Simples. No entanto, para o Vasconcelos, ela passa a ser, a minha esposa. Eu passo a conhecê-la como uma mulher muito bonita, muito bela, tá certo? Ela provoca no Vasconcelos, tá certo? Uma interiorização que vai trazer amor, paixão, tá ouvindo aí? Objetos naturais, mas que agora ela passa a assumir caracteres que não são apenas naturais. Passa-se agora algo cultural. Tão cultural que talvez alguém diante dessa mesma mulher, que é a Sandra, não ache ela tão bela como eu acho. Viu como é uma pura construção humana? Tá bom? Pura construção humana. A natureza oferece a nós os objetos naturais, tá bom? E em cima desse objeto natural a gente trabalha e a gente empresta a ele outros significados, tá bom? Que transpõe a natureza e passa para o mundo da cultura. Da mesma forma também, é você imaginar um objeto, né? Tá no plano das tuas ideias. Tu imagina esse objeto, tu estuda esse objeto e tu adquire por esse objeto algo que está fora do mundo das ideias. Tu dá a ele um outro significado. Vou dar um exemplo para vocês. Vamos lá, imaginar um objeto, uma forma,